mês de outubro estamos comemorando o mês da Reforma Protestante. E temos falado sobre os 5 solas da Reforma, os 5 somentes, as frases que são os fundamentos da fé cristã para a vida de uma pessoa. Falamos sobre sola fide, somente a fé. Falamos sobre sola Escritura, somente a Escritura é a autoridade de Deus. Mas hoje vamos falar sobre solos Christus, ou solo Cristo, que tem sido talvez um dos mais centrais de todos os solas, quando nos lembra que apenas em Jesus nós temos um mediador entre Deus e os homens. Este sola foi muito importante quando ele surgiu no século XVI, porque ele fazia uma distinção entre uma prática e um ensino da Igreja Católica e essa doutrina bíblica. A Igreja Católica vinha naquele momento afirmando que outras pessoas, como a Virgem Maria ou os santos, poderiam ser invocados e poderiam receber orações para fazer mediação entre Deus e os homens. Mas a palavra de Deus vai nos lembrar de que não há nenhum outro mediador senão Cristo. E ainda que nós possamos ter alguma memória respeitável a respeito dessas pessoas, elas são incapazes de resolver o problema do homem que Cristo resolveu na cruz, quando ele se entregou para sanar o problema do pecado, o débito eterno que existia dos homens para com Deus, e fez reconciliação na sua própria carne, no derramar do seu sangue, trazendo purificação dos pecados e trazendo uma nova justiça. Somente Cristo poderia fazer isso. É tão interessante como no mundo há tantas ofertas de salvação, tantas pessoas que arrogam para si, tantas ideias e filosofias que dizem serem capazes de resolver os problemas dos homens. Mas a Bíblia deixa claro, claríssimo, de que somente Jesus, o Filho de Deus, aquele que nasceu entre os homens, aquilo que Paulo diz claramente lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando diz que aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Este é o Salvador. Nós não podemos aceitar que ninguém mais, seja algum líder de igreja, seja eventualmente até o próprio Papa, que se colocou como cabeça e vicário de Cristo, ou como sacerdotes que instituíram uma espécie de sacerdotismo, os padres, que diziam que eles eram os mediadores da graça e dos sacramentos. Não. A Reforma Protestante nos lembra que em Cristo, cada um de nós somos sacerdotes de Deus. Nós somos servos de Cristo Jesus. Ninguém é o detentor da verdade, somente Cristo é o veículo da verdade. E nós podemos servi-lo livremente, alegremente, voluntariamente e obedientemente, como é esperado daqueles por quem Cristo entregou a sua vida e o seu próprio sangue. Que essa mensagem tenha um impacto na sua vida e no seu coração, assim como na minha também neste dia e pelo restante dos nossos dias. Deus te abençoe, em nome de Jesus.